Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Como sempre, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Olá, professor Cobori. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo conhecimento que partilha a todos nós. Meu nome é Joveilton Silva e moro em Portugal atualmente. Recentemente comecei a investir na Bolsa Brasileira e o seu canal já me ajudou muito a adquirir conhecimento. E sei que ainda há muito para aprender a ser um ótimo investidor. A minha pergunta é sobre empresa como a Klabin. Pelo que já aprendi sobre análise fundamentalista, seria uma empresa que não devíamos investir. Como o senhor explica o investimento em empresa como ela? O PL negativo, o ROI também não é bom, não paga dividendos já faz algum tempo, mas tem uma geração de caixa muito boa. E as ações têm se valorizado bastante. Como seria então investir em empresa, como tenho que pensar ao investir em empresa como ela? Lembro que a Azul também, alguns meses atrás, ela tinha um PL negativo, mas porém tinha uma expectativa assim, muito grande do mercado. Como que eu tenho que olhar para esse tipo de empresa? Como que eu possa investir olhando para longo prazo em uma empresa como ela? Por favor, me ajuda aí, muito obrigado. Bem, Joveilton de Portugal. Vamos lá, Joveilton. Há muito tempo, na realidade eu vi a Klabin uma vez há muito tempo. Então, eu vou dizer o que eu conheço da operação, né, como que é a estratégia da empresa, porque eu acho que é mais ou menos isso que você está pensando, né? Quando você fala PL negativo, é porque essa empresa é muito alavancada, né? Existem empresas que utilizam muito a alavancagem financeira para gerar retorno para o acionista. Então a Klabin ela sempre teve uma relação, acho que de 4 vezes o passivo em relação ao capital social, o patrimônio líquido. Então é isso que você está chamando de PL negativo. Então uma empresa, digamos, tem 4 vezes, é como se ela tivesse 20 bilhões de dívida e 5 bilhões de patrimônio líquido. Então a dívida líquida. O que é a dívida líquida? Você pega essa dívida e deduz as disponibilidades, né, que é caixa e equivalência de caixa. Então ela é uma empresa que trabalha muito alavancada. Então, na realidade, o que você precisa entender é o conceito de os limites da alavancagem. O que faz uma empresa poder ter muita alavancagem ou não poder ter alavancagem? Ou seja, uma empresa poder se endividar mais do que outras empresas. É um conceito simples, tá? Que eu sempre comparo aqui com pessoa física, né? O que faz uma pessoa poder tomar muito mais dívida, né, do que uma outra pessoa? É a capacidade que essa empresa tem de caixa. No caso de uma pessoa física, é o quanto ela tem de renda, né? Então, uma empresa que gera muito caixa de forma estável, né, é um negócio maduro, tradicional, e gera caixa de forma estável, ela tem uma capacidade maior de se alavancar. Por quê? Porque ela consegue taxas acessíveis, né, para capital terceiro, para emitir dívida, porque ela oferece um risco adequado ao nível de alavancagem dela. O que isso quer dizer? A Klabin é uma empresa de papel, celulose, embalagens, reflorestamento, está nessa área, né? Então é uma empresa que vende e exporta muito esse tipo de produto que ela comercializa, né, que ela produz e comercializa. Então ela tem um mercado global, tem um mercado mundial, ela está exposta, né, ao mercado internacional, então ela deve ter receitas em dólares, assim como ela deve também ter dívidas emitidas em dólar, e ela deve fazer uma proteção adequada para esse risco cambial. Pelo tamanho da empresa, é uma empresa centenária, né? Uma empresa que tem mais de 100 anos. Então, acredita-se, né, que se ela é uma empresa centenária, tem mais de 100 anos e tem uma boa participação de mercado, é porque é uma empresa competente, tem uma boa estratégia e é uma empresa tradicional. Então, você parte desse pressuposto. É óbvio que eu estou dando aqui um overview. Se você decidir investir nessa empresa, você tem que analisar, avaliar essa empresa atualmente, como eu sempre recomendo. Então a Klabin ela tem essas características e é uma empresa que vende todos esses produtos, é uma commodity, celulose, né? Papel e celulose é uma commodity. Então por isso ela está exposta ao mercado internacional e tem um grande mercado a ser explorado. Então como é uma empresa tradicional, vende um produto que é uma commodity, é uma empresa centenária e por isso ela deve ter uma geração de caixa ou uma previsão de geração de caixa estável, né? O negócio é óbvio que vai sofrer com os ciclos econômicos, principalmente mundial, né?
mas é uma empresa que tem uma geração de caixa que justifica o nível de endividamento. Esse deve ser o motivo, tá, Jovelto? Por quê? Como eu disse, você é uma pessoa que você tem estabilidade no seu emprego, você ganha 30 mil reais, você tem uma capacidade de tomar muito mais dívida, talvez até maior do que você poderia, do que uma pessoa, um profissional autônomo que ganha 10 mil reais por mês e mesmo assim ele não tem estabilidade, né? Ele pode ganhar 10 mil no mês, 5 no outro, 30 no outro, não tem uma estabilidade nessa renda dele. Então uma empresa que tem uma estabilidade na geração de caixa, eu sempre dou o exemplo das empresas de energia elétrica, né? Tem uma estabilidade na sua capacidade de gerar caixa, ela também tem uma capacidade muito maior de se alavancar, de tomar dívida. Então, por isso, essa relação dívida líquida, patrimônio líquido dela pode ser bem maior. O importante é você sempre olhar nesse tipo de empresa, você pega a dívida bruta que está lá no passivo, dívida onerosa, tá? Você deduz o caixa e equivalência de caixa, que a gente chama de disponibilidades, aí você vai ter a dívida líquida. Você divide essa dívida líquida pela geração de caixa operacional, pelo EBITDA ajustado. Então, você vai achar uma relação. Esse tipo de empresa geralmente tem uma relação de 3, 4, é uma relação de dívida líquida frente à capacidade de geração de caixa operacional aceitável. E aí, óbvio, vai mudar de uma empresa para outra dependendo da participação de mercado, da estratégia que a empresa tem, né, da sua capacidade e regularidade nessa geração de caixa. Tudo isso você tem que avaliar. Mas faz sentido, né? O que você está perguntando é exatamente sobre esse ponto de vista que eu estou te passando, faz sentido. Novamente, eu vi Klabin há muito tempo atrás, tá? Então, com base nessas informações, pega lá as demonstrações financeiras da Klabin, né, os relatórios da administração e dá uma olhada, vê se você encontra essas características e ela está no mercado, a ação dela vale porque deve ter algum bom motivo. Eu sempre digo que a gente, na realidade, toda estratégia de investimento é uma aposta contra o mercado, que o mercado, como eu disse, na maioria das vezes ele costuma ser eficiente. O que é um mercado eficiente? É que todas as informações disponíveis já estão no preço, né? Estão incorporadas no valor da empresa, lá no preço que está sendo negociado. Então, partindo-se do pressuposto que o mercado, a precificação do mercado é muito mais próxima do correto do que a que você faria, então você tem que ver o que o mercado está levando em consideração para precificar a ação nesse patamar. Então, como eu digo, toda estratégia de investimento é aposta contra o mercado. Parta do pressuposto que o mercado está certo. Eu sempre brinco que se um preço, você está achando que aquele preço está alto, ele pode ter motivos para estar alto. E quando você vai comprar uma ação, espera a ação cair e se desvalorizar, aquele preço está baixo, pode existir um bom motivo para aquele preço estar baixo. Então você sempre tem que apostar que você não tem alguma informação que o mercado tem. Isso é avaliação, você tem que analisar a empresa. Tá joia? Espero ter te ajudado, Jovelto. Forte abraço. Vamos à próxima. Olá, professor Kobori. Aqui quem fala é Tony, da Holanda. Desde já gostaria de agradecer o excelente conteúdo, melhor conteúdo de finanças da internet, com certeza. Minha pergunta hoje não é em relação ao Bitcoin, mas em relação a outras criptomoedas, especificamente sobre as finanças descentralizadas que hoje são possíveis na rede da Ethereum. Então, hoje sobre diversos protocolos diferentes, de código aberto, auditáveis, verificáveis, é possível fornecer empréstimos e pegar empréstimos de forma totalmente automatizadas e descentralizadas, eliminando aí completamente a necessidade de bancos intermediários. Tudo isso acontecendo via contratos inteligentes, o que é uma grande revolução. Existem, obviamente, diversos riscos, claro que existem, eu enxergo vários deles, mas há também inúmeros benefícios. Visto aí que há poucos anos o mercado movimentava centenas de milhares de dólares, hoje com seu crescimento exponencial, aí a gente está falando na casa de dezenas de bilhões de dólares nesses protocolos. E aí a minha pergunta é bem simples para você, como é que você enxerga o nascimento desse nicho? Quais os riscos que você vê e principalmente o potencial de revolucionar aí o tradicional mercado de créditos bancários? Também o fato de que as finanças descentralizadas podem incorporar no mundo das finanças hoje aí bilhões de pessoas que não têm acesso a banco nem a conta bancária, estão totalmente fora do sistema e que com essa questão de contratos inteligentes seria possível incluir essas pessoas com simples acesso à internet. Então eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre essa tecnologia e o que é que você enxerga daqui para frente. Bem, Tony da Holanda, tá internacional. O primeiro foi de Portugal, agora temos aí uma participação holandesa. Vamos lá, Tony. As pessoas sempre perguntam essas coisas dos criptoativos. Eu não sou um especialista, eu sempre coloco aqui a minha opinião, tá? E a minha opinião é muito baseada em teoria, no que eu acredito, e na prática, né? Uma avaliação empírica do que pode ou não dar certo. Para quem já escutou eu falando sobre Bitcoin,
É mais ou menos com esse arcabouço que eu trato o assunto. Não estou dizendo que eu estou certo e nem que o Bitcoin vai ou não dar certo. Estou dizendo que eu não investiria porque eu parto desses pressupostos que eu utilizo. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas aqui é informação para vocês avaliarem, né? O que faz mais sentido. Então eu não conheço muito bem todas essas tecnologias, tá? Eu conheço, sob o ponto de vista teórico, qual que é a lógica por trás disso, né? Não conheço o detalhe ali, o técnico operacional. O que eu sei do que você está falando de finanças descentralizadas, que usa esse outro criptoativo, né, essa outra blockchain que é o Ethereum, é que ele, pela lógica da blockchain, como é tudo descentralizado, né, teoricamente, se você tem Bitcoin, você pode deixar esses Bitcoins lá à disposição para quem quiser emprestar, né? Ou seja, você vai estar emprestando como um banco. E no outro lado, alguém nessa rede, digamos que eu tenha Bitcoins, mas gostaria também de pegar mais Bitcoins emprestados, aí eu entraria e essa operação seria feita entre nós dois sem intermediários. Estabeleceria ali as cláusulas do nosso contrato ali digital e isso seria feito entre nós dois sem nenhum intermediário. Aí parte sempre aquela pergunta, mas e a garantia, né? Se uma parte não pagar e a outra, que é a credora, não receber, como que isso é equalizado? Isso é feito através de garantia. Só que o problema que eu vejo é que se as garantias for o próprio criptoativo, né, um Bitcoin ou outra moeda qualquer, moeda digital criptografada qualquer, você vai cair na mesma avaliação que eu faço do Bitcoin, né? O seu risco passa a ser o Bitcoin. Então, se a garantia desses contratos de empréstimos descentralizados for criptoativos, a gente cai exatamente no mesmo risco que eu já expliquei sobre o Bitcoin, o que eu enxergo sobre isso. Mas a tecnologia em si, ela é disruptiva. Tanto que o blockchain, ele é uma tecnologia, todo mundo concorda que o blockchain é uma tecnologia disruptiva e muito boa. Tanto que as grandes instituições financeiras olham para isso aí com carinho, né, de como aproveitar essa tecnologia. Essa das finanças descentralizadas também é uma tecnologia disruptiva e muito interessante. Tá? Nada impede que essas fintechs, né, que agora estão crescendo muito e evoluindo, possam utilizar esse tipo de tecnologia para fazer os seus próprios clientes tomarem crédito entre eles. Talvez a fintech cobre um FII aí em cima de cada transação, porque senão ela não ganha nada. Senão é muito melhor ela, como um banco, emprestar esse dinheiro. Mas pode-se usar essa tecnologia para fazer essa finanças descentralizadas, mas sobre moeda estatal, né? Moeda real. Ou seja, você está aqui, você faz em reais, se você está nos Estados Unidos, você faz em dólares, você faz os empréstimos e as garantias que você vai ter que pôr, vai ter que ser garantias também reconhecidas, né? Pelos contratos jurídicos de uma moeda estatal, né? Então, sei lá. Como você faz na bolsa, seria mais ou menos o que é feito na bolsa. Você pode fazer as operações que você quiser alavancada, desde que você tenha na sua conta ativos que possam ser liquidados em garantia. No caso da bolsa, você quer operar ações a descoberto, você pode até operar desde que você tenha aquela garantia, pode ser títulos públicos, porque se você oferecer algum risco ao mercado, aquela sua garantia ela é liquidada para, teoricamente, eliminar esse risco que você individualmente está oferecendo para o mercado. Tá? Então aquele negócio de margem de garantia, ajuste diário que tem no mercado futuro, ele é exatamente isso, para minimizar o risco do mercado. Todo dia esse ajuste diário é feito. Quem tem capital em garantia que pode continuar fica, quem não tem, ele é tirado do mercado, é liquidada a garantia, ele é tirado do mercado. Se não me engano, essa tecnologia das finanças descentralizadas tem alguma coisa disso também, de liquidar o ativo, né? Assim que aquela garantia não cobrir o risco que a pessoa... Se não me engano, tem isso. Também, como eu disse, eu não entendo muito do que é isso aí, só a lógica do negócio. Então, se tiver, o que eu estou dizendo, se tiver também esse mesmo sistema que existe hoje no mercado de garantia, de margem de garantia, de liquidar a pessoa que aquele risco dela supera o que ela tem em garantia, ela é tirada do mercado, é liquidado aquela operação, cai exatamente nesse problema, né? Se a garantia da pessoa for Bitcoin, tem um risco aí. Você vai liquidar a garantia, digamos que aí a gente está num ciclo de que o Bitcoin está só se desvalorizando. Como eu disse, o grande problema do Bitcoin é a volatilidade, tá? Tem muita volatilidade nesse negócio, por isso eu acho que ele não pode ser considerado, pelas razões que eu já expus, nem uma moeda e também não pode ser considerado uma reserva de valor, um ativo financeiro. Bom, essa é a minha visão, novamente, mas eu acho que a tecnologia por trás disso, dessas finanças centralizadas, ela é muito interessante e talvez as instituições financeiras, principalmente as fintechs, possam aproveitar esse tipo de tecnologia para o negócio dela. Espero ter te ajudado, Tony. Forte abraço aí para a Holanda. Vamos à próxima? Olá, professor Cobori, uma boa tarde. Aqui é o Marcos do Rio de Janeiro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, por favor, sobre o sorriso na volatilidade das opções. Muito obrigado e sucesso.
Bem, Marcos, do Rio de Janeiro, vamos lá. Esse é um assunto bastante complexo e técnico. Vou tentar simplificar aqui para que as pessoas que não entendem muito desse assunto, né, é muito leigo, consigam acompanhar aqui o raciocínio e entender. E, óbvio, atender aí a sua dúvida. Se não me engano, Marcos, tem alguns episódios anteriores que eu respondi uma dúvida sobre volatilidade histórica e volatilidade implícita. Esses conceitos vai ser preciso para que você entenda esse negócio do sorriso da volatilidade. Na verdade, o termo em inglês tem duas formas de olhar, isso chama smile e skill, que eu vou passar amplamente só para responder do sorriso, para que todos entendam. Vou retomar aqui rapidinho a diferença de volatilidade histórica e volatilidade implícita. A volatilidade histórica, como o próprio nome diz, você olha para o passado, analisa aquele ativo que você está olhando e descobre a volatilidade dele. E aí você quer usar essa volatilidade histórica para achar o preço do prêmio da opção. Digamos que você está querendo achar o valor que seria o preço justo dessa opção, né, do prêmio dessa opção. E aí existe lá a fórmula de Black-Scholes. Né? Você está lá, o preço é igual àquela fórmula complicada e uma das variáveis ali é a volatilidade histórica. E aí se alimenta com todos os dados e joga tem volatilidade histórica, taxa de juros, preço de exercício, tem um monte de coisa. Aí você vai lá, tempo, tem várias variáveis. Uma delas é a volatilidade histórica. Aí você põe a volatilidade histórica, aquele modelo de precificação e te dá o preço justo, que seria o preço justo do prêmio da opção. Essa é a fórmula de Black-Scholes. O que é a volatilidade implícita? É você fazer aquele, que é um conceito matemático até simples, né? Nesse aqui você estava querendo achar o preço, aí agora você quer achar, não o preço, você quer achar qual a volatilidade que o mercado está negociando, que tem naquele derivativo. Então o preço você tem, que é o preço do mercado, que está sendo negociado. Então agora você alimenta essa fórmula com o preço e deixa a variável histórica para que você encontre aquela variável. Né? Então agora você alimenta com o preço que está sendo negociado e aí você acha a volatilidade. Essa é a volatilidade implícita, ou seja, uma volatilidade é a que você tem o histórico e a volatilidade implícita é o que interessa, é a que está lá exatamente a volatilidade que está sendo negociada naquele momento. Então, isso posto, vamos ficar com esse conceito da volatilidade implícita. Por que ele chama sorriso? Imagine aqui, você está numa escala aqui de todos os vencimentos, vários vencimentos aqui da opção, né, do strike. O strike é o preço de exercício, tá, pessoal? Então você tem, sei lá, vou dar um exemplo, tem uma ação vale 10, e aí tem várias opções com preço de exercício em torno disso, né? Uma opção com preço de exercício 8, outra com 9, preço de exercício 10, preço de exercício 11, preço de exercício 12 e assim por diante. O que ele está dizendo com o sorriso? Então você imagina todos esses strikes e lá no que a gente chama de no dinheiro, tem o dentro do dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro, tá? Já em português, né? Que os termos são usados muito em inglês. Então o que é uma opção no dinheiro? Uma opção no dinheiro é aquela opção que tem o preço de exercício igual, é óbvio que não é exatamente igual, mas muito próximo ali, igual ao preço da ação do ativo objeto no mercado à vista. Então você imagina que a ação está sendo negociada hoje a 10, então a opção com o preço de exercício 10 é a opção no dinheiro. E aí tudo que está abaixo de 10, as opções com preço de exercício 6, 8, 7, 8, 9, seriam as opções dentro do dinheiro e as que estão fora, né? As opções com preço de exercício 11, 12, 13, 14, qualquer coisa aqui acima desse 10, né? Ele é uma opção fora do dinheiro. Então qual que é a lógica? Agora você olhando essa reta, né? Então a opção dentro do dinheiro, como ela está exatamente igual ao preço de exercício do ativo objeto, é natural que a volatilidade daquela opção seja muito baixa, concorda? Então aqui a volatilidade dessa opção no dinheiro ela é muito baixa. Só que quando você olha para os outros dois lados, dentro do dinheiro e fora, que tem o preço de exercício, né, dentro e fora do dinheiro, a volatilidade vai aumentando. Então aqui está aqui no 9 e no 11, a volatilidade é um pouquinho mais alta. Por quê? Porque não está no dinheiro. Uma está dentro, outra está fora. Aí você vai olhando para aqui, aí 8 e 12. Está mais fora e mais dentro. Então a volatilidade também é um pouquinho maior. E assim por diante. Por isso que forma o sorriso. O sorriso da volatilidade, smile, né? Que na realidade tem o smile e o skill. Tá? O skill é enviesado, né? O termo seria um sorriso torto. Imagina você com um lado do rosto paralisado e o seu sorriso de lado, né? Então por isso chama skill. Só que aí é um termo mais complexo, porque esse sorriso torto isso se dá em opções de venda, tá? Em puts. Porque ela tem um conceito, vai complicar muito a cabeça de você explicar agora, talvez um outro dia eu explique, por que esse sorriso é enviesado em opções de venda, né? Porque ela tem uma diferença da volatilidade para as que estão dentro do dinheiro para que estão fora, no caso da opção de venda, tá? E esse sorriso fica meio torto, por isso chama skill. Então, volatilidade de opções, né, de volatilidade, né, sorriso da volatilidade,
é esse conceito, tá? Não sei se eu consegui transmitir direito aqui para que a maioria de vocês entendam, mas esse é o conceito de sorriso da volatilidade. Tem gente que tenta operar isso, eu não recomendo, tá? Eu acho muito difícil porque você tem que ficar fazendo arbitragem e isso é frações de segundo para ganhar muito pouquinho, e aí acaba, né, tendo que ser... Aí os HFTs, né, os High Frequency Traders, né, que é o software que os bancos, as instituições financeiras utilizam, é o que vai tirar algum lucro disso aí, tá? Pessoa física eu acho muito difícil, eu não recomendo. Mas é uma operação que é possível de ser feita. Eu não recomendo porque é muito complexa, né? Tem muita informação que você tem que ter aí no meio disso, e você tem que fazer as operações muito rápidas, né? Operações casadas muito rápidas, que é quase impossível de uma pessoa física fazer num broker de casa. Tá? Espero ter te ajudado, Marcos. É um tema complexo, mas eu respondo aqui de uma forma que eu tento, né, não deixar ele tão chato. Vamos à próxima? Boa tarde, Cobori. Tudo bom? Meu nome é Marcelo Miachon, eu sou de Campinas, né, estado de São Paulo. Queria agradecer pela qualidade das informações que você transmite para nós, né, meros leigos. A minha dúvida é referente a notícias globais, seja nacionais ou internacionais, que podem interferir na volatilidade dos ativos. E eu queria saber qual a importância que você dá para essas notícias. Por exemplo, o canal de Suez, né, que é uma notícia bem recente que alterou bastante o preço dos ativos, acredito eu. Eu queria saber como deve ser o posicionamento diante dessas mudanças globais, diante da nossa estratégia, né, de compra e venda de ativos. Bem, Marcelo de Campinas. Marcelo, esse é um tema assim, que tem tudo a ver com o que eu acredito e eu prego, né? O que você está dizendo é um cisne negro, é o chamado cisne negro, ou seja, é um evento inesperado. Né? Quem ia imaginar que esse cargueiro ia atolar e fechar o canal de Suez? Ninguém consegue prever isso, concorda? Como o Nassim Nicholas Taleb fala, são os eventos inesperados que faz a diferença em quem está lá operando o mercado ou faz investimentos com base em informações. E como você elimina esse risco? Qual que deveria ser a sua postura? Sua postura tem que ser sempre olhar no longo prazo, de forma que esses tipos de evento não vão ter um grande impacto sobre a sua carteira. Porque imagina, esse evento acontece, aí a ação de algumas empresas lá que foram impactadas por esse evento vai despencar. A empresa, sei lá, deu muitos bilhões de prejuízo ali com esse evento, e a sua empresa lá que você está analisando, que você está investido, é uma que vai sofrer um mau impacto. Se você estiver operando no curto prazo, muito provavelmente você não vai ter tempo de esperar a empresa se recuperar, e você vai ter que sair da sua posição, você vai sair no prejuízo. Então você está olhando no curto prazo. Mas quando você olha no longo prazo, esse evento agora inesperado vai dar um impacto na empresa, mas se você está investindo na empresa de longo prazo, a empresa, óbvio, não perdeu os fundamentos por causa desse evento, né? Foi um evento pontual, inesperado, né, de grande escala, mas pontual. Não tem nada a ver com os fundamentos da empresa. Se você está investindo no longo prazo, a empresa vai sofrer agora, mas logo ela se recupera lá na frente. Ou seja, é como se esse impacto, né, desses eventos inesperados ele fosse diluído com o tempo. Então, como você deve se portar no seu investimento? Tendo sempre uma visão de longo prazo. Se você estiver fazendo as suas estratégias de curto prazo, que esse maluco fica fazendo, né? Compra e vende, aí esse evento você pode pegar você na contramão, né? Você está numa posição comprada, de repente tudo despenca. E você está, sei lá, alavancado, está em mercado futuro, mercado derivativo, aí você vai sofrer muito mais. Né? Esses eventos costumam tirar, né, o game over, né? É o risco da ruína que o Taleb fala. Tá? Você pode ter lucro a vida inteira, e um simples evento te leva à ruína. É o exemplo que eu já falei aqui da Sadia, né? Passou 5 anos ganhando dinheiro no mercado futuro de dólar. É um evento que foi a crise subprime, quebrou a empresa. Então, não adianta nada você ficar 20 anos ganhando dinheiro se um evento lá na frente tirar do jogo, né? Ou seja, te levar à ruína. Então, invista sempre no longo prazo. Por que no caso da Sadia ela teve o prejuízo e não tinha como sair? Porque o contrato futuro vence todo mês, né? Não tem como você esperar. Então, veio o evento, o contrato vencia na data X, né? Até um mês, depende do dia que ele estava posicionado. Esse contrato vai vencer, né? O mercado não vai se recuperar até lá e a pessoa vai ter que realizar um prejuízo. Esse é o conceito. Como eu devo me posicionar sempre com visão de longo prazo. Espero ter te ajudado, Marcelo. Forte abraço. Vamos à próxima? Boa tarde, Cobori-san. Meu nome é Eduardo, sou de São Paulo. Tenho sido uma figura carimbada aqui no programa do senhor, pois a cada análise que eu procedo, surgem novas dúvidas, surgem novos aprendizados. Confesso que estou bem desesperado.
Então, vamos ao que interessa. Eu tô procedendo à análise de uma empresa de shoppings. Não é um fundo de investimento imobiliário, né? É uma ação mesmo. Ela fez uma emissão grande de debêntures, né? Então, a estrutura de capital, ela está em meio que equilíbrio, só que o capital de terceiros é maior. E ela fez também, a empresa fez um investimento em CAPEX muito grande, muito grande. Acredito que seja por isso que a empresa deva ter emitido as debêntures. Quando eu encontro um fluxo de caixa livre, ele está negativo. Mesmo que eu faça a projeção de um crescimento que eu acredito que vai ter nos próximos anos, o valor final fica negativo ainda. Então a minha dúvida é como que eu posso corrigir isso? Porque, na verdade, ela não é uma empresa de alto crescimento. É que ela está muito descontada, mas é uma empresa conceituada no mercado. No final, quando eu somo as dívidas e o caixa livre, ela tem uma disponibilidade boa de caixa. Mesmo assim, o meu valor está muito abaixo, o valor final da empresa está muito abaixo do que está sendo negociada hoje no mercado. E vendo as análises das corretoras, as researches por aí, eles têm um valor bem mais alto do que está sendo negociado no mercado, porque realmente está descontado. Então, tem alguma coisa errada? O senhor tem alguma dica, algum ensinamento simples que eu possa corrigir isso, não sendo uma empresa de alto crescimento, mas que o fluxo de caixa livre está negativo? Desde já eu lhe agradeço, boa tarde. Bem, Eduardo de São Paulo, vamos lá. Você está analisando uma empresa de shopping center. Você não falou o nome, mas eu imagino qual seja. Que você projetou os fluxos de caixa e está dando um valor negativo. Eu imagino que o fluxo de caixa está negativo e você está encontrando valores negativos, muito diferentes do que os valores das casas de research, ou seja, os analistas do mercado estão encontrando. Então, onde pode estar o seu erro? O seu erro pode estar se confundindo caixa, tá? Fluxo de caixa da empresa com o valor do equity. Deixa eu te explicar qual que é a diferença. Você está projetando o fluxo de caixa de uma empresa de shopping center que está fazendo altos investimentos em CAPEX agora. Então você está projetando o futuro. Essas empresas de shopping center, agora elas estão sofrendo. Mas daqui para o futuro, o horizonte dela, digamos assim, ela está no pior cenário, e daqui para o futuro, o horizonte dela pode ser muito bom. Quando tudo voltar, né, acabar a pandemia, todo mundo ser vacinado, que é o que a gente está torcendo, né, que aconteça. Pode demorar um pouquinho mais, porque a gente cometeu vários erros no caminho, mas a gente imagina que todo mundo vai ser vacinado e o mercado vai voltar ao normal. Então toda essa demanda reprimida, né, as pessoas, na realidade, ser liberadas lá na frente, e as empresas vão funcionar normalmente, vão continuar vendendo. É o que se imagina com essa recuperação da economia. Ou seja, o fluxo de caixa que você está projetando para o futuro pode estar errado. Nessa situação que você está falando, eu acredito que esteja errada. Por quê? O fluxo de caixa livre que você calcula para achar o valor da empresa é o fluxo de caixa livre da empresa. Então você acha o fluxo de caixa operacional, aquela lógica que eu já expliquei aqui várias vezes, né? Tem o EBITDA, você tira a depreciação, acha o EBIT, tira o imposto de renda, acha o NOPAT, volta a depreciação, acha o fluxo de caixa operacional. Então o fluxo de caixa operacional, tirando todos esses detalhes que eu coloquei aqui, para quem não está entendendo, tem vários podcasts aqui, vídeos que eu explico detalhadamente essa sequência, e aí eu peço que vocês deem uma pesquisada, ou o editor coloca aqui o card de algum podcast que eu falo isso detalhadamente. Quando você projeta isso, você acha o fluxo de caixa operacional, ou seja, o que a operação da empresa vai gerar. Aí, para você chegar no fluxo de caixa livre, você desconta o fluxo de caixa de investimento, que é o CAPEX que você falou, e é também a necessidade de capital de giro, o investimento em necessidade de capital de giro, que no caso de empresa estabelecida é só variação, que variou de um ano para o outro. Então, ó, você achou o fluxo de caixa que essa empresa de shopping center vai gerar aqui, digamos, no ano 1, que é o ano seguinte, você está no ano 0, o ano 1, sempre futuro. Então você projetou esse fluxo de caixa operacional que a operação do negócio vai gerar. Menos o que ela também nesse longo prazo está investindo, menos o que ela vai injetar em necessidade de capital de giro, você vai achar o fluxo de caixa livre. Então muito provavelmente esse cálculo que você está fazendo, você está errando. Eu imagino que você está achando valores negativos. Para ter valor negativo, você está fazendo um fluxo de caixa operacional menor do que o fluxo de caixa de investimento, para o FCL ser negativo. Então talvez você esteja errando no que você está projetando que essa empresa vai gerar de caixa operacional daqui para frente. É simplesmente isso. O mercado está projetando que a empresa vai gerar X bilhões de reais de fluxo de caixa na operação, né, de fluxo de caixa operacional, no EBITDA, e você está imaginando que ela vai gerar caixa negativo, ela vai gerar muito pouco caixa, que aí descontado o fluxo de caixa de investimento vai ser negativo.
E com certeza o seu erro está aí. E aí, quando você faz esse cálculo do FCL, lembre-se que não tem juros aí, tá? Os juros da dívida, todo você vai tirar lá na frente quando você descontar a dívida do valor da empresa. E aí você vai achar o valor do equity. Então, é dentro dessa lógica aí que talvez você esteja projetando errado. Ou você está sendo muito pessimista na sua projeção, né? Ou você está errando em algum desses passos aí. Você também pode rever aqui alguns podcasts atrás que eu expliquei detalhadamente essa sequência aí, para você conseguir entender, que aí eu dou os detalhes de como você encontra esses valores. Tá ok, Eduardo? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Boa noite, professor José Cobori. Meu nome é Ariel Moura, eu falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quero parabenizar o senhor pelo trabalho que tem desenvolvido no podcast. A minha pergunta se relaciona ao mercado de trabalho para economistas, porque eu observo uma tendência de que os postos de trabalho que o economista tradicionalmente ocupava, hoje em dia estão sendo disputados com profissionais oriundos de graduações diferentes, como estatística, engenharia, até mesmo física computacional. Eu já pude observar algumas vagas que em bancos, né, para modelagem financeira do banco, eles contratam físicos hoje em dia. E eu pergunto para o senhor a sua opinião em relação se concorda que existe uma tendência do mercado de trabalho para os economistas de formação está cada vez mais disputado com outras áreas, que como o mercado de trabalho para a economia é um pouco diversificado, bastante diversificado, pode trabalhar em corporações, mercado financeiro, governo ou pesquisa, parece que hoje em dia está sobrando só a pesquisa para os economistas, né? Pelo menos na minha visão, pode ser uma visão deturpada, uma visão um pouco errada, mas o que o senhor acha dessa minha pergunta em relação a isso? Porque aparentemente os jovens egressos do curso de economia, formados no curso de economia, eles saem com um currículo todos muito parecidos, ninguém se destaca muito, fora quem faz um estágio em alguma instituição diferente. Então, essa é a minha pergunta. Muito obrigado, uma boa noite. Bem, Ariel de Porto Alegre. Vou tentar ser bastante objetivo, até porque isso eu também noto assim no dia a dia, né? Quando eu ainda estava ali operacional na minha empresa de M&A, fusões e aquisições, nós chegamos a ter em uma época lá 12 analistas. E aí o que a gente aprendeu ao longo do tempo, desde que a gente contratou o primeiro, o segundo, e aí essa troca, né, esse turnover de demitir e contratar outros, a gente realmente notou essa tendência que você falou, Ariel. A gente começou a selecionar achando que a gente ia pegar os melhores analistas, quem era formado em economia, e na realidade a maioria dos nossos analistas são engenheiros e são os melhores analistas, inclusive, são engenheiros. Por que isso acontece na minha concepção? Por que isso aconteceu e acontece na minha concepção? Primeiro que o engenheiro ele tem uma disciplina maior na hora de fazer modelagem financeira, né? E uma capacidade que eu notei, tá? Na minha empresa, uma capacidade de aprendizado mais rápida também, maior. E como ele não tem vício, ele não, teoricamente não entende de economia, ele acaba tendo uma atitude muito mais proativa de aprender e de absorver novos conhecimentos. Então, colocava o engenheiro do lado, ensinava ele a modelar, né, um valuation de uma empresa, que a gente estava estruturando uma operação. Então, na hora dele modelar, ele seguia exatamente o que você falava, né, e aprendia. Então, ele primeiro sabia usar o Excel melhor do que ninguém, de mim inclusive, né, os mais novos sempre utilizam essas ferramentas com muito mais rapidez e facilidade. Então, já era muito bom em Excel, geralmente os engenheiros são, e pegava a essência, né, da modelagem lá quando a gente passava esse trabalho para eles. Depois eles andavam sozinhos, né, a gente só corrigia uma coisa ou outra ali, exatamente na parte estratégica da modelagem. Mas eles aprendiam e desempenhavam muito bem essa função. O que eu notei em alguns casos aí do economista, não, que o economista ele já chega com alguns vícios, que ele acredita inclusive em economia e finanças, né? Então, sei lá, às vezes tem uma barreira para aprender coisas novas. Ele acha, às vezes, que já sabe. E aí ele não tem tanta atenção em aprender, em te escutar, do que tem um engenheiro. Então, assim, a minha experiência prática foi essa. Essa é a minha impressão. Agora, não é muito a formação. Se você formou em economia e você tiver a postura de um engenheiro, né, ou seja, sem vícios, né, acreditando que você não entende daquilo, que você vai passar a entender quando alguém te ensinar, você tem uma oportunidade aí de crescimento no mercado financeiro, nessas posições. Mas realmente, pelo menos na minha empresa, né, de M&A, a maioria dos nossos analistas eram engenheiros, né, os melhores. Então essa é a minha
percepção disso aí. E é óbvio, o economista também ele não tem a mesma habilidade que um engenheiro tem com modelagem financeira, né, com matemática. Apesar de ele ter estudado matemática, cálculo 1, cálculo 2, né, cálculo 3, essa parte toda de cálculo, derivada, integral, o economista também estuda, mas o engenheiro estuda muito mais. Né? Então isso aí acaba influenciando também, né, na capacidade de aprendizado da modelagem financeira. Mas se o economista se dedicar a isso aí e não tiver essas barreiras de aprendizado, ele vai se dar tão bem quanto o engenheiro. E no caso aí, talvez até melhor, porque ele conhece economia, né? Mas vai aprender coisas novas. Essa é a minha opinião, espero ter te ajudado, tá, Ariel? Vamos lá agora a perguntas em texto. Boa tarde, professor. A forma como demonstra sua visão sobre o Estado mostra como ele é importante para manter um certo equilíbrio social para evitar a dominação do mais forte sobre o mais fraco. Nessa visão hobbesiana, o senhor vê o Estado como uma coleira ou como um Robin Hood? Obrigado e parabéns pelo trabalho. É uma pergunta, deixa eu tentar fazer um breve histórico aqui para as pessoas entenderem o que é hobbesiana, né? Hobbesiana tinha a visão do Hobbes, que ele acreditava que todo ser humano prevalece sempre o lado mal, ou seja, o mais forte sempre vai tentar prevalecer sobre o mais fraco através da força. Então ele tinha essa visão. Depois veio o Rousseau e inverteu, achou que todo homem tem o lado bom, né? Que esse lado bom iria prevalecer sobre o lado mal. Depois tem John Locke, que eu já falei algumas coisas aqui sobre os tratados do governo civil, tal, mas esses três eles tinham a visão de que o Estado é necessário para organizar a sociedade civil. Então teria que ter um governo civil que organizasse isso, justamente para garantir, né, a segurança e tudo mais para os mais fracos, né? Porque se você não tiver o Estado, o mais forte sempre vai prevalecer, que é bastante lógico. Então quando você fala de Estado hobbesiano, né, a visão hobbesiana é exatamente essa, né, de ter o Estado para garantir aí a liberdade e o direito dos mais fracos, né? E aí, resumi bem, tá, gente? Porque entre essas visões aí tem exatamente o que eles entendem por liberdade, né? Que a pessoa tem liberdade, mas a liberdade traz o medo, né? E aí, para ele garantir que o Estado lhe dê segurança quanto a esse medo, ele tem que abrir mão da liberdade. Então é uma discussão filosófica aí muito mais ampla, tá? Só para situar vocês. Então o Estado é necessário para garantir o direito dos mais fracos. Até porque o mais forte, ele sozinho, ele consegue se garantir, né, se não tivesse o Estado. Então o Estado ele está para controlar o poder do mais forte e proteger o mais fraco, dando condições para que o mais fraco também cresça. E aí você faz uma pergunta se o Estado hobbesiano é uma coleira ou um Robin Hood. Eu imagino que se chama de coleira é quem controla todo mundo. O Robin Hood é tira do rico para dar para o pobre. Na verdade, essas opções não são mutuamente excludentes, né? Não é uma exatamente oposta da outra. Eu acredito que seja... o Estado tem que ter o papel dos dois, né? Ele tem que ser a coleira que controla, né, toda a sociedade. E a coleira talvez não seja o termo certo, né? Mas eu imagino que você usou coleira, que você coloca todo mundo na coleira e controla, né? E aí vem depois o que a gente briga e luta até hoje, que a gente chama de Estado democrático de direito. Porque se o Estado ele surge para controlar o poder do mais forte e proteger o mais fraco, o Estado passa a ser o mais forte, não é isso? E o Estado mais forte precisa ter alguma coisa para controlá-lo também. É o que a gente chama de Estado democrático de direito. A gente cria uma série de leis, de regras, de códigos, né, que o Estado tem que seguir, os agentes do Estado têm que seguir justamente para que esse poder que ele tem seja controlado, né? O poder opressor do Estado seja controlado. Se ele não seguir essas regras, o que ele faz com o seu inimigo, que você acha que é bom, você aplaude, um dia ele vai fazer com você. E a gente vê muito isso hoje em dia, né? As pessoas aplaudindo coisas feitas fora do que a gente chama do Estado democrático de direito, feito fora. E a gente talvez aplauda hoje porque está aprendendo, está, né, punindo aquele que a gente não gosta, que é teoricamente o nosso inimigo ou quem a gente não gosta. Então você não se esqueça que se você aplaudir o Estado ele fazendo isso, uma hora ele vai fazer com você ou com alguém que você goste. Então, por isso que a justiça é cega, né? Tem aquela estátua com a justiça com os olhos tapados. A justiça é cega, não existe diferença entre os cidadãos, né? Então, ele faz com o seu inimigo, ele vai fazer com você. Então, se ele trata bem o seu inimigo, chegar a sua vez, vai tratar bem você também. E tratar bem aí é seguir o ordenamento legal e agir dentro do Estado democrático de direito. Então, posta aí, dando essa devagada, o Estado surgiu para controlar o mais forte, né, e proteger o mais fraco. Sob o ponto de vista econômico, ele tenta achar a igualdade.
Aí depois de Thomas Hobbes, Rousseau, John Locke, veio a visão, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, do welfare state, né, o estado de bem-estar social, que é exatamente o Estado assumindo esse papel de indutor da economia, que está muito baseado em Keynes, essas coisas que a gente sempre fala aqui, está muito em discussão também. Então o Estado passa a ser a força, né, ele surge para controlar o poder do mais forte e proteger o mais fraco, só que ele passa a ser a força. E aí para controlar a força do Estado, vem o Estado Democrático de Direito. São regras, códigos que controlam o poder do Estado para ele não sair da linha, né? E se não tiver nada que o controle, ele vai ser exatamente o que é uma ditadura, né? Um Estado ditador. Sem seguir nenhum ordenamento legal, sem processo, sem nada, simplesmente a vontade dos agentes do Estado. Tá? Então é por isso que a gente tem que lutar por isso que a gente entende como Estado Democrático de Direito. E aí o Estado, nessa posição agora, né, dele ser o garantidor do bem-estar social, aí ele tem que agir uma espécie de Robin Hood, né? A gente já discutiu aqui quando a gente fala de tributos. É óbvio que o filme é uma alusão, mas o que é uma espécie de Robin Hood? Esse cara que tem mais poder, e a gente está chamando de poder aqui, não é força, poder de mercado, poder econômico, tá? Tudo isso que a gente chama de poder. Esse cara tem muito poder. O Estado está garantindo que ele mantenha esse poder, que ele tenha regras justas para que ele também mantenha o poder dele, mas o Estado está olhando para que o mais fraco consiga também crescer, né? Para isso equilibrar, que a sociedade tenha mais igualdade, seja mais próximo da igualdade possível. E aí, sob esse ponto de vista, o que se chama de Robin Hood é exatamente isso, né? Você cobrar mais impostos aqui dos mais ricos, seria o tirar dos mais ricos, né? Para dar aos mais pobres. Então, esse lado aqui do poder econômico já tem o seu poder estabelecido, o Estado garante que ele mantém esse poder, mas cobra mais tributos daqui, justamente para investir, criar políticas públicas para que os mais fracos, né, os mais pobres, tenham condições também sociais de ascender, de ascensão social. Tá? E aí ele acaba tirando, que a gente sempre discute aqui, minimizando essa concentração, né, concentração de renda, de poder econômico, e tentando tornar a sociedade um pouco mais igualitária, mais justa. E aí tem muita gente que critica essa visão, mas a gente vê que as nações mais evoluídas, eles fazem exatamente isso. Você pegar a Dinamarca, Finlândia, Noruega, o próprio Japão, né? Você vê que são países aí que estão mais ou menos nesse sentido, né? Do Robin Hood moderno. E o Warren Buffett é a favor disso. Em muitos países, você vê que os mais ricos, eles têm esse lado também. Poxa, tirei tanto da sociedade, que tirou na marra, tá? Tem gente também que sempre leva aos extremos. Quando ele fala tirou, assim, a sociedade, o mercado aqui permitiu, né, com que eu tivesse essa ascensão, tivesse um alto poder econômico, eu tenho que devolver isso uma parte para a sociedade. E eu gostaria de devolver isso uma parte para a sociedade via impostos. Né? Então, você vê sempre o Warren Buffett defendendo isso, que ele gostaria de pagar mais impostos. É óbvio que nas estratégias, né, vem outras críticas, você vê as estratégias do Warren Buffett, ele tem as estratégias também de planejamento tributário para pagar menos imposto nas empresas. Mas ele está falando dele como pessoa física, bilionário. Ele gostaria, se o Estado cobrasse mais imposto dele, ele não acharia ruim. Isso não é da boca para fora, é uma verdade, tanto que ele doou toda a fortuna dele para a fundação lá do Bill Gates. Né? Quando ele morrer, vai ficar a grande parte da fortuna dele. Na época que ele anunciou, acho que era 38 bilhões de dólares. Hoje é muito mais, tá? Porque ele não morreu, né? Então ele continua crescendo o patrimônio dele. Na época era 38 bilhões de dólares que ele vai doar, né, para a fundação lá Bill e Melinda Gates, que é a fundação do Bill Gates. Tá? Então, isso prova que quando ele fala que ele gostaria, né, de pagar mais impostos para a sociedade ser mais justa, ele não é da boca para fora, né? Ele está falando a verdade. Novamente, não sei se eu divaguei demais, mas essa é a minha resposta. Você não colocou o nome, né? Forte abraço aí, espero ter te atendido. Vamos à próxima? Boa noite, tudo bem? Acabei de ler um dos seus livros e te conheci recentemente. Gostaria de fazer uma pergunta. O que você fez lá no começo da sua carreira para chegar onde você está hoje? Ou o que você diria para quem está começando e poder ter o conhecimento e a influência que você tem? É uma pergunta interessante, né? Mas falar da gente sempre é mais complicado, né? Mas eu vou dizer, tem os percalços, né? Tem um caminho muito difícil, mas eu acho que é possível para todo mundo, até porque eu também não me acho tão influente assim e tão referência, tá? Talvez vocês falem isso, porque eu cheguei num ponto realmente que eu estava
que eu decidi depois ficar mais tranquilo, tá? Mas primeiro, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 10 anos. E eu sempre fiz o que eu quis, tá? Eu sempre fiz o que eu queria fazer, né? O que eu gostaria de fazer. E aí que eu sempre falo aqui sobre a igualdade social, né? Eu fui um privilegiado, que nem todos, né, podem fazer aquilo que quer. Faz o trabalho que aparece, né? Então eu sempre fiz o que eu quis. Então, com 10 anos eu era meio que um bico, consertava, ajudava uma relojoaria, consertar relógio, aprendi a consertar relógio com 10 anos, aí depois com 12 aprendi a consertar brinquedos, né? Naquela época não tinha ainda essa revolução da qualidade, então muitos brinquedos chegavam com defeitos, né? Que só tinha uma fabricante no Brasil, o mercado ainda era fechado, que era a Estrela. Então aprendi a consertar todos aqueles brinquedos eletrônicos, carrinho de controle remoto, até boneca, né? Tinha umas bonecas lá que eu consertava e eu queria fazer aquilo. Meu pai era engenheiro eletrônico e eu acabei aprendendo algumas coisas com ele. E aí eu fui com 12 anos trabalhar em assistência, em lojas, né, de brinquedos, depois na assistência técnica da Estrela. E aí, não satisfeito, né, já tinha aprendido aquilo, aí eu sempre tive isso, né, querer fazer coisas novas. Aí, com 15 anos, eu comecei a procurar emprego em banco e consegui um emprego num banco. Na época chamava Banco América do Sul, não existe mais. Que era um banco muito reconhecido como sendo da colônia japonesa. E aí, eu achei que ia entrar como contínuo, né, o famoso office boy, mas fui contratado como escriturário. Aí trabalhei 4 anos, nesse ínter servia a Força Aérea, queria servir a Força Aérea Brasileira, servia a Força Aérea Brasileira, né, no Esquadrão de Busca e Salvamento. Saudoso Esquadrão de Busca e Salvamento. Saudoso não, porque ele ainda existe, saudoso para mim, né? Então, queria fazer aquilo, tinha aquele desejo, aquele sonho, fiz, gostei muito. Eu recomendo todo mundo que puder prestar o serviço militar. Eu acho que você aprende muita coisa, né? Porque são coisas muito fora da sua realidade que você acaba aprendendo. O pessoal deu um corte aqui porque os cachorros fizeram aquela festa quando a minha esposa chegou e eu acabei interrompendo meu raciocínio. Vamos tentar pegar aqui no mesmo ponto que eu estava dizendo, né? Então, eu estava dizendo a Força Aérea, né? É um lugar que você aprende, no serviço militar você aprende muita coisa porque são realidades diferentes, né? Então, ou você aprende por bem ou por mal, né? Então, eu acredito que é um ano aí de muita aprendizagem. Então, servi a Força Aérea Brasileira, né? Nesse ínterim dos 4 anos que eu trabalhei nesse banco. Depois eu trabalhei de vendedor de aço, né? E aí já usava as habilidades que eu tinha com desenho técnico, que eu tinha um primo engenheiro, acabei aprendendo também. E aí fui vendedor de aço, depois fui trabalhar numa empresa que vendia máquinas copiadoras, era concorrente da Xerox, óbvio, pequena, né, porque a Xerox dominava o mercado. E trabalhei mais na área financeira dessa empresa, cheguei a ser gerente financeiro, lá com 20 anos, né? Acho que nem 20 anos eu tinha. Aí virei gerente financeiro, depois eu queria passar para a área comercial, né, ser vendedor, porque ganhar mais dinheiro, passei para a área comercial, aí veio o plano Collor. Aquilo que a gente sabe, confiscou dinheiro e tal, quebrou todo mundo, inclusive eu, quebrou a empresa que eu trabalhava aqui, inclusive eu, pessoa física, né, tinha dívida em cartão de crédito, me quebrou. Aí fui pro Japão, né, nessa onda aí, no início lá dos Decasegues. Aí fui trabalhar no Japão, fiquei 2 anos no Japão. Nesse ínter eu tinha passado no vestibular de Direito, na Universidade Federal. Aí eu tranquei, fui e falei, eu vou ficar 2 anos, porque eu vou voltar e continuar estudando. Aí fiquei 2 anos, voltei pro Brasil. Aí voltei pro Brasil e me candidatei, consegui um emprego na Xerox do Brasil, tá? E na Xerox eu fiquei por 13 anos, né? Mais de 13 anos. 13 anos como executivo, que eu entrei na Xerox, fiquei 2 anos, se não me engano, 1 ano e meio como vendedor. Logo teve um processo seletivo aqui em Brasília, né? Na Regional de Brasília, eu passei no processo seletivo, fui promovido a supervisor de vendas, aí começou essa vida de executivo, né? Fui para Uberlândia, fiquei 3 anos, depois fui para Manaus, depois voltei para Cuiabá, mas aí já como o gerente da filial, depois eu vim transferido para Brasília, tá? Então teve toda essa carreira aí, enjoei, a Xerox começou a entrar numa série de erros estratégicos, tá? Que eu considerava, que depois se confirmaram. Aí eu pedi para sair da Xerox, fiquei 1 ano só estudando, né, com a rescisão que eu tinha, que era gorda, me deu essa condição de ficar só 1 ano estudando. Eu já tinha 5 filhos, né? Para quem não sabe, eu tenho 5 filhos. Eu já tinha os meus filhos todos para sustentar, mas aí eu tinha essa reserva, né, que eu fiz, e eu fui lá e fiquei 1 ano só estudando economia e finanças. Fiz quase todos os cursos que tem na própria bolsa. Naquela época você podia ir na bolsa fazer os cursos. Estudei, né, fiz várias especializações em finanças corporativas, administração financeira de empresas, fiz um MBA de finanças e abri uma empresa de investimentos. E aí eu fiz a prova da Ancord, né, na época se chamava só Ancor, de agente autônomo de investimento, abri uma empresa de investimentos. Nessa época eu trabalhei muito com meu saudoso amigo Edmundo Valadão, que era o dono da corretora Geração Futura, que depois virou Banco Geração Futura.
e ele queria que eu trabalhasse com ele como diretor lá, estruturasse a área comercial, mas eu não queria e acabei ficando autônomo mesmo. E abri meu escritório aqui, representava ele em Brasília. E depois veio a crise subprime, deu aquela baqueada no mercado todo. A gente vivia muito de corretagem e comissão, o rebate de fundos de ações, né, que era o que dava dinheiro para os escritórios. Muita gente continuou incentivando isso. Eu, vendo aquela crise do subprime, eu resolvi falar para os meus clientes, na realidade, ser mais conservadores, né, investir, deixar o dinheiro mais em renda fixa. E renda fixa para esse escritório não dá nada. Tá? O rebate é muito pequeno, a taxa de administração do fundo já é muito pequena, então acabou a empresa perdendo aquela onda de crescimento. E aí eu deixei essa empresa meio funcionando ali pela inércia e abri uma empresa de fusões e aquisições, que era o que eu queria fazer na época. Aí abri a empresa de fusões e aquisições, fiquei esse tempo todo, depois eu acabei saindo uma temporada da empresa, fui presidente de uma outra empresa, depois chegando agora mais próximo, né, em 2017, 2018, eu resolvi ficar mais tranquilo, porque eu viajava muito. Tenho uma família, tenho 5 filhos, mas eu vivia viajando, né. Minhas empresas sempre foram em São Paulo, não, a de investimento em Brasília, mas a minha empresa de mineira é em São Paulo, então eu ficava nessa ponte aérea. Tinha vezes que eu ia e voltava, eu gostava de dormir em casa, né, então eu ia e voltava até 3, 4 vezes por semana, né, ia e voltava. Tinha uns dias da semana que eu tinha que dar aula, eu virei professor no IBMEC, de finanças, aí eu tinha que ir voltar, dar aula à noite. Então ficou uma vida meio doida, né? Numa correria, eu passava mais tempo dentro de avião e aeroporto do que com a minha família em casa. E aí eu decidi, sabe quando chega aquela hora, eu falo, não, tem que parar com isso, né? Tô enlouquecendo, não tô enlouquecendo, mas tô enlouquecendo as pessoas que convivem comigo, e eu não preciso mais disso, né? Então, graças a Deus, eu tive esse privilégio aí de poder deixar tudo em stand-by e ficar em casa, né? E aí foi quando para não ficar à toa, você fica... O ócio, na realidade, ele é criativo, né? Como diria o Domênico de Matos, lá no livro dele, O Ócio Criativo. O ócio é criativo, mas para quem sempre trabalhou num ritmo muito frenético, você acaba enlouquecendo se não fizer nada. Aí foi quando eu decidi e falei, bom, vou gravar vídeo e pôr no YouTube sobre tudo que eu sei, né? Sobre finanças e economia. E isso acabou virando meio que um hobby, mas uma obrigação, né? E eu tô aqui, de novo, fazendo o que eu gosto. Então, o que eu diria para você? Eu sempre fiz tudo que eu gostei. Todo mundo consegue isso? É o que eu sempre falo. Não. Eu fui privilegiado, né? Primeiro lá, como criança, eu trabalhava desde criança, mas não porque eu precisava ajudar meu pai, minha mãe, colocar comida em casa. Eu comecei a trabalhar porque eu queria, tá? Então, eu tive esse privilégio de ter uma família que me desse uma base de sustentação para que eu pudesse fazer o que eu queria, desde criança. Então, isso é um privilégio. Quem tem isso tem que se considerar um privilegiado, por isso que eu sempre falo que chega num ponto que a pessoa fica, meritocracia. Gente, não existe meritocracia quando você se compara com pessoas que não têm o mesmo privilégio com você, né? Então, o cara subiu na empresa, passou no vestibular, é meritocracia. Passou no concurso lá para entrar na empresa, meritocracia, tá. Mas você talvez teve uma condição muito superior de se preparar, né, para conseguir um bom emprego, para passar no concurso, para passar numa universidade, do que teve o cara que começou a trabalhar com 10 anos de idade, mas para comer, né? Então isso a gente tem que ter essa consciência. Mas eu tive esse privilégio de fazer sempre o que eu quis. Então tudo que eu quis fazer, eu fiz, tudo que eu quis aprender, eu aprendi. Qual que é o aprendizado que eu te digo hoje, né? Eu corri muito risco, do ponto de vista agora financeiro, enquanto eu era novo, para não correr muito risco agora, que eu já estou mais velho, né? Vou fazer 52 anos. Então, quando eu era novo, o que era o risco? Eu podia trocar de emprego. Era arriscado? Era. É muito difícil, né? Você vê a pessoa tá no emprego ganhando muito bem, sai para procurar um outro emprego. Às vezes nem tem outro emprego, sai para procurar. Mas eu sempre fiz isso. Eu tinha dinheiro? Não. Era risco mesmo. Eu corria, fazia isso aí, ficava endividado, né? Tomava dívida, depois pagava. A vida de a maioria das pessoas, né? Vendendo o almoço para comprar a janta. Passei muito tempo fazendo isso, mas sempre tomando esse risco, porque eu sempre queria fazer o que eu queria. O que eu queria aprender uma coisa, eu ia fazer. Então eu também tive esse lado de que eu acho que as pessoas têm que tomar muito risco quando está mais novo, sob esse ponto de vista, né? Para que quando ele fique mais velho, ele não precise tomar tanto risco assim. Então, esse é o caminho. Se você tiver esse privilégio de fazer, não quero aprender sobre mercado financeiro, vai trabalhar no mercado financeiro. Ganha muito mal. Não interessa, você tem condições, trabalha até de graça para você aprender. Eu sempre tive isso em mente. Já trabalhei em muita coisa de graça também no início. Então, agora eu quero, como no meu caso, quero aprender sobre esse mundo das fusões e aquisições.
vai procurar um emprego, uma vaga em alguma coisa, alguma empresa que faça isso. E óbvio, tem que se dedicar e ser bom, né? Senão ninguém te dá um emprego ou não te mantém no emprego. Então, esse seria aí... Quando eu parei também, eu estava nesse auge, viajando, dava entrevista toda semana para a Rede Globo, né? Eu já era uma referência, os repórteres da Rede Globo vêm em casa, eu conheço quase todos esses que você vê na televisão, vinham em casa, precisava de alguma opinião, eles me ligavam, aí o senhor pode gravar a entrevista? Posso, vem, então vinham em casa. Era uma coisa, talvez a influência que você acredite é sobre esse ponto de vista, de você talvez ser essa referência. E eu cheguei nesse ponto de ser realmente a referência. Ainda tem muita gente que me considera muito, ainda me liga, mas como eu decidi agora tirar o time de campo, então agora eu não apareço mais tanto e não quero tanto essa exposição, tá? Mas eu já tive realmente muita exposição e isso acaba te ajudando profissionalmente também. Quando eu estava nas operações de fusões e aquisições, você vai visitar um dono de uma empresa, ele te recebe de outro jeito, né? O cara acabou de te ver no Jornal Nacional, você chega e entra na empresa dele, é óbvio que você vai ter um tratamento melhor e isso acaba te ajudando profissionalmente, para não só conseguir clientes, mas fechar negócios. Então, essa é a minha trajetória rapidamente aqui que eu contei para você. Tente fazer tudo que você gosta, tá? Aprenda tudo que você queira aprender. Se você gosta de mercado financeiro, procure empregos no mercado financeiro, nem que seja para ganhar pouco, tá? Se você tiver essas condições, é óbvio. Como eu digo, são privilegiados que podem fazer isso. Tem gente que já tem família, tem que, né, botar comida em casa. E não tem esse privilégio de poder escolher um emprego, né? Acaba fazendo o que aparece. Por isso que a gente tem que lutar para que todos tenham essas mesmas condições. É por isso que eu bato nesse ponto. Tá ok, pessoal? E tem muita gente que entra no canal e critica. Tem gente até que me chama de comunista, né? Critica e fala porque... E quando você vai ver pelo perfil... O cara que nunca leu um livro, no máximo leu um livro, né, tá no início da vida ali e já acha que é dono da verdade, né? Eu coloco essa minha posição porque é muito mais pela experiência que eu tenho de vida, tá ok? Espero ter te ajudado e desculpa ter prolongado tanto. Vamos aqui à última. Boa noite, professor. Aqui é o Jean Carboni, de Cornélio Procópio, Paraná. Primeiramente, quero agradecer ao senhor quanto aos ensinamentos e a didática em assuntos teoricamente complexos. Gostaria de saber sobre o pagamento de juros sobre capital próprio pelas empresas, já que esse é descontado da base de cálculo do imposto de renda das mesmas e os dividendos são pagos referente ao lucro líquido. A minha dúvida é a seguinte: como o juro sobre capital próprio deduz do IR das empresas, que geralmente é em torno de 34%, e nele desconta apenas 15% na fonte para o acionista? Nesse caso, por que a maioria prefere pagar em forma de dividendos? Há algum limite para pagamento de juros sobre capital próprio? Muito obrigado, professor. Bom, eu já expliquei também aqui a diferença. Juros sobre capital próprio, o próprio nome diz, ele está pagando um dinheiro para o acionista. Como é para o acionista, ele chama de juros sobre o capital próprio, né, que é o capital do acionista. Como é um pagamento de juros, ele pode lançar ali na mesma linha da DRE dos juros que ele paga para o banco, do empréstimo do banco. E como a gente sabe, essas despesas financeiras, elas abatem a base de cálculo do imposto de renda. Então, para a empresa pagar juros sobre capital próprio, tem um benefício fiscal. Ela deduz ali da base de cálculo do imposto de renda, a empresa vai pagar menos imposto de renda porque ela distribuiu isso para os acionistas como juros sobre capital próprio. Por isso que o acionista paga imposto sobre isso, né, que você colocou aqui. Paga imposto por quê? Porque a empresa não pagou. A empresa usou esse dinheiro que ela te passou para abater o imposto dela. Então, a empresa não pagou o imposto, quem paga é o acionista. Quando ela distribui dividendos, não. A dividendos ali sai do lucro líquido ali do bottom line, da última linha ali da DRE. Né? Então já descontou o imposto, descontou tudo, chegou no lucro líquido e distribuiu para o acionista. Por que o acionista não paga o imposto sobre dividendo? Porque a empresa já pagou. Essa é a lógica, não que isso seja certo, tá, gente? Eu acho que deveria ter imposto sobre dividendos. Eu acho. Sobre tudo que eu já falei, inclusive, nesse episódio. Então, para a empresa, como ela tem um benefício fiscal, ela quer pagar juros sobre capital próprio. Só que aí, como isso é uma vantagem, tem essa tendência para a empresa, a Receita, né, as leis, colocaram um limitador. Ela tem um limite para, que acho que é a sua dúvida, né, para ela lançar juros sobre capital próprio, que é 50% do lucro líquido, ela pode pagar sobre juros sobre capital próprio, mais 50% do lucro líquido antes da CSLL, tá, do próprio imposto de renda, que não está ali calculado, né? E tem um outro detalhe lá que eu não me lembro, tá? Mas ele tem um limite. É esse limite aí, 50% lucro líquido antes da CSLL. Nossa, deu um branco agora. Tem um outro detalhe ali. Mas
grosso modo é isso. Tem um limite para pagar juros sobre capital próprio, senão a empresa pagaria tudo como juros sobre capital próprio, passar esse imposto para o acionista, né? Espero ter te ajudado. E Jean Carboni, de Cornélio Procópio, eu tive muito tempo, quando eu inclusive contei a história, eu fui escriturário nesse banco, né, muito novo, tinha uns amigos que era da sua cidade, Cornélio Procópio. Então, esse nome sempre que me vem, eu lembro da minha juventude. Espero ter te ajudado, espero ter ajudado todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, ficou um pouquinho mais longo, porque eu acabei me divagando aqui um pouquinho em alguns assuntos, mas espero que tenha sido proveitoso. Aguardo vocês aqui no próximo episódio. Perguntas em áudio e em texto para o WhatsApp 61981170005. Tá joia? Forte abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.